Os trechos do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 11b até 17, que retrata os discípulos que estão com Jesus, vai para uma região desértica, aonde Jesus começa a conversar com os discípulos a respeito da missão. Detalhe interessante deste trecho é que nós devemos recordar o que Jesus pede para os discípulos, então, antes de fazer essa conversa, de ter esse diálogo e deles ir em missão. Nos versículos anteriores, neste mesmo capítulo, vemos algo interessante. Jesus que fala para os discípulos assim: não leveis nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas. Na casa em que entrardes, permanecei até partir. Se não vos receberem, ao sair da cidade, sacudi o pó dos pés como prova contra eles. Quando saíram, percorreram as aldeias, anunciando a boa notícia e curando por toda parte. Vemos aqui o convite de Jesus aos discípulos para não levar nada, nem pão, nem sacola, nem nada, nem nada. Um detalhe interessante, Jesus então está com os discípulos numa região desértica e os discípulos agora fala dessa partilha. Fala dessa partilha, aliás, fala desta missão que realizara nas aldeias vizinhas e tudo mais. Mas uma explicação de um bispo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, ele diz o seguinte: de volta da missão, os apóstolos vêm dar conta a Jesus dos seus ensinos e trabalhos de zelo. Assim, na Igreja Católica, os bispos têm a obrigação de visitar, de tempos em tempos, o Sumo Pontífice, para lhe dar conta da sua administração. O Senhor, então, ensina os discípulos a trabalhar para Deus e descansar também em Deus. Trabalhar e descansar. Dois pontos importantes para todo discípulo de Jesus. A vida apostólica é um misto de atividades e de recolhimento. E é na solidão que o homem de Deus se retempera. Então, na solidão do homem em Deus, o homem regenera, refortalece, recompõe a sua fragilidade com a força que vem do alto. É na oração que ele oferece a Deus o resultado de seu zelo e bebe novas forças para a salvação das almas. O sacerdote precisa de descanso, o bispo precisa de descanso, o papa precisa de descanso. Para quê? Para poder regenerar e voltar à missão. A missão que o Senhor convida a cada um de nós. Quer dizer, seguiram por terra os discípulos atrás do mestre. Mas, porém, amados irmãos, aquele grupo que os discípulos evangelizou foi atrás deles. Enquanto Jesus, então, percebendo isto, começa a realizar também curas e milagres. E ao atravessar o lago, ao atravessar do outro lado, na região desértica, o grupo estava lá esperando para beber, alimentar da palavra que pudesse confortar os corações. No Evangelho de São João, faz nota que a Páscoa estava próximo quando fez Nosso Senhor o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Talvez para insinuar que era uma imagem
da verdadeira Páscoa, amados irmãos, a Páscoa cristã. Jesus, ele se compadece daquele grupo, é o coração então divino, amados irmãos, do nosso Salvador, que se revela em toda a sua bondade. Pobres ovelhas sem pastor. Um detalhe muito importante, estão sem pastores. Quem se teria compadecido desta tanta gente, né? Desse grande número de pessoas? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus lhes fala do reino de Deus. Só Jesus os cura das enfermidades. Somente a igreja, herdeira da doutrina, como do coração do seu divino mestre, tem compaixão, palavras de amor e ternura para os famintos desta verdade. Assim deve ser o discípulo, assim deve ser o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter as mesmas atitudes de Jesus, ter o mesmo comportamento de Cristo. É preciso rezar pelos sacerdotes, pelos bispos, para que sejam realmente homens de fé, de esperança, de caridade pastoral, a tal ponto de executar não a sua vontade, mas a vontade de Jesus na vida de todo o povo que não é do padre e do bispo, mas é de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pequena porção do povo de Deus que está sobre os nossos cuidados pastorais. Por isso, precisamos cuidar com amor. Não com amor do mundo, mas com amor de Deus. O amor de Deus. E outro ponto importante, pastores, diz a propósito um escritor sagrado, nunca desespereis de remediar as necessidades do vosso povo. Dai o que tiverdes, pedi a Deus o que não tendes, e haveis de ver milagres. Realmente esses dizeres são muito contundentes com a missão que cada um desempenha, que cada sacerdote realiza na paróquia. Realmente o milagre acontece, o milagre da partilha, né? Muito interessante. Né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É um dito antigo, mas que consola muito os nossos corações. Quando colocamos Deus, o milagre acontece. O milagre acontece. Basta ver a consagração que fazemos do dízimo. Quando consagramos o dízimo, muito interessante, porque o dízimo não é nosso, é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, quando devolvemos o que não é nosso, a gente está sendo justo e coerente. E as bênçãos de Deus se multiplicam em nossa vida. Faz acontecer um grande milagre na nossa fé, na nossa espiritualidade. O povo dividido em grupos, que vemos no texto do Evangelho de São Lucas, é uma imagem da igreja, onde os fiéis, amados irmãos, divididos em paróquias, em dioceses, recebem dos seus respectivos pastores a palavra sagrada e, sobretudo, a Eucaristia, né? A distribuição dos pães no deserto, como a do pão eucarístico na igreja, se faz por intervenção dos discípulos, isto é, dos padres. Pretendem alguns incrédulos explicar os milagres de Jesus por uma espécie de influência física ou magnética, que, aliás, dizem tiveram muitos outros. Seria, de certo, bastante curioso, amados irmãos, ver um hipnotizador
qualquer alimentar 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixes, e tudo isso em virtude da tal força magnética. Isso é um absurdo. O milagre é algo misterioso, é aquilo que nós dizemos na própria Santa Missa, né? Eis o mistério da fé. O milagre não se questiona. O milagre, amados irmãos, não cabe a nós que temos uma razão frágil querer dizer que foi assim ou dessa forma ou daquela forma. É mistério de fé. Os apóstolos eram pobres. A sua provisão era apenas de 5 pães e 2 peixes, secos, preparados de antemão. Nosso Senhor lhes pede tudo quanto tinham para alimentar o seu povo. Todos ficam saciados e ainda sobram 12 cestos de fragmentos de pães, isto é, muito mais do que tinham dado. Há, pois, uma providência, amados irmãos, particular para todos aqueles que servem a Deus. E como dizia o profeta rei, nunca o justo será abandonado, nem os seus filhos hão de mendigar o necessário. O milagre, amados irmãos, da multiplicação dos pães é um dos mais característicos do Evangelho. Nem há quem, nem boa fé, atreva a contestar a sua autenticidade. Não tem como, né, contestar essa autenticidade. Também a igreja multiplica a todo momento o pão da alma e do corpo para as multidões distribuídas em grupos distintos, porque o zelo sacerdotal e a caridade cristã têm cada qual os seus milagres. E quando as multidões ficam saciadas, amados irmãos, quando o sacerdote, descendo do altar, distribui aos fiéis o pão da Eucaristia, ainda fica no tabernáculo provisão bastante para os enfermos, para os atrasados, para quantos queiram alimentar-se deste pão da vida, para aqueles que não teve condição de ir à Santa Missa porque estava passando por algum momento difícil de doença ou de calamidade. Amados irmãos, que se pareceria para nós na alma do Salvador durante estas orações que se prolongavam às vezes até a alta madrugada? Ninguém o saberá jamais, amados irmãos. De joelhos, em profundo silêncio, longe do bulício e da agitação dos povoados, mergulhava com certeza, amados irmãos, a dura santa humanidade no oceano da sua divindade. Adorava, dava graças a Deus, amava-os em nome de todos os homens, orava por seus eleitos, pela sua igreja, por todos nós que sofremos e lutamos neste vale de lágrimas. Orava por nós, sim, por nós, para que não sucumbíssemos à tentação, amados irmãos, e inutilizássemos os merecimentos infinitos da sua morte. Neste aspecto, amados irmãos, vemos Jesus que ensina os discípulos a se compadecer, a se dar como alimento aos necessitados. Na partilha dos 5 pães e 2 peixes, amados irmãos, vemos, algo muito relevante para nós. Primeiro,
Primeira atitude, o gesto constitui uma revelação escatológica. Ou seja, por meio de Jesus, Deus mostra-se como aquele que oferece ao povo o alimento da vida, o pão que sacia os famintos, né? Não é só de palavra, mas precisa, amados irmãos, também de pão, ou seja, precisa também de consistência interior, consistência espiritual, consistência do alimento de Cristo, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, alimentando da Eucaristia, nós, permanecemos no Cristo e o Cristo permanece em nós. Então, o primeiro ponto revela este alimento de vida. No segundo ponto, nesse gesto revela-se o poder dos apóstolos. Os apóstolos recebem o poder, por si mesmos, são incapazes de dar alimento ao povo. Então eles recebem o poder para isso. Só quando recebem o pão que Cristo lhes dá, podem verdadeiramente alimentar o povo. Um poder que vem de Deus, nas mãos ungidas, consagradas no dia da ordenação do sacerdote e do bispo. Outro ponto importante no âmbito de uma vivência eclesial, amados irmãos, o milagre converteu-se numa antecipação e sinal da Eucaristia. As atitudes de Jesus, que pronuncia a bênção, parte o pão e o oferece aos homens, aponta nessa direção. Por isso, aquele comer juntos, na tensão da esperança escatológica, converteu-se no sinal fundamental da igreja. Dai-lhe vós mesmos de comer, alimentar com a Eucaristia. Ordenados, consagrados, agora pode oferecer o verdadeiro milagre, a Eucaristia, para aqueles que estão com fome, aqueles que estão cansados, desanimados, niquilados pela força do tempo, do espaço, dos momentos, das tentações, deste grande deserto que é a nossa própria vida. Portanto, é preciso alimentar do Cristo. E entra um outro detalhe importante também. Tudo isto nos leva finalmente para o outro plano, a refeição fraterna e abundante, na qual os dons do reino são oferecidos a todos os salvos. Deve antecipar-se na refeição na terra. Isso significa que os bens deste mundo são os meios, os manjares de um banquete para o qual todos são convidados. Por isso, numa sociedade na qual a injustiça separa brutalmente uns dos outros, é muito difícil recordar o gesto da multiplicação dos pães e celebrar verdadeiramente a Eucaristia. Jesus convidou todos com os mesmos pães. Os bens no banquete no reino são comuns, mas uma sociedade na qual os homens se roubam mutuamente os alimentos, se oprimindo e mutilando, indica que não segue Jesus, nem deseja também tender para o banquete do seu reino. Finalizando essa minha reflexão, podemos assim dizer com o cardeal Catalamessa: a Eucaristia é alimento daqueles que estão viajando, estão a caminho.